se aborrecer, leva o seu pensamento a Deus nosso Senhor. Põe sorriso em cada dor e ajude ao seu irmão. Somente assim é que você verá como é bom então viver. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração. Boa tarde a todos. É com muita alegria que iniciamos o nosso encontro desta tarde. Vamos juntos nos ligando à equipe espiritual da casa de Irmalina e rogando ao Mestre e amado Jesus, amigo das nossas vidas, que nunca estamos sozinhos. O Senhor está sempre conosco, nos orientando e nos mostrando o melhor caminho a seguir. Sabemos, Senhor, que Deus é amparo e sustentação e guia toda a humanidade. Rogamos, Senhor, que nos ampare e nos sustente nesses momentos difíceis, que nos mostre sempre o melhor caminho a seguir. E juntos, com muito amor e muito carinho, vamos amparando e sustentando a nossa companheira Beth, que vai nos trazer o Evangelho da tarde. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Sob as bênçãos da equipe espiritual da casa de Irmalina, iniciamos este nosso encontro. Este é um momento de grande alegria a todos nós, pois nestes encontros é o momento de o Cristo reformar o nosso modo de ser, aproveitando alguns instantes que cedemos ao amor para falar conosco no silêncio da alma. É o Cristo crescendo em nossos corações e a sua voz vai ficando cada vez mais clara e precisa naquele comando que todos os discípulos do seu amor conhecem, cedendo à sua magnânima vontade. E assim, nós iniciamos a nossa reflexão de hoje com o tema Pensamentos da obra Pão Nosso, lição 15. A proposta apresentada por Emmanuel nos remete a uma citação de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, item 8, que diz: Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. A proposta apresentada por Paulo nesta citação remete aos companheiros um roteiro para que possam avaliar se estão caminhando segundo os ensinamentos da Boa Nova, alertando-os que o pensamento é um indicador preciso. Estabelece assim um roteiro para o autoconhecimento tão atual até os nossos dias. Emmanuel amplia para nós, através desta mensagem, pensamentos, a força da energia que emana do pensamento e que atua no todo de acordo com os padrões internos de cada um de nós. Acompanhemos Emmanuel. Ele diz assim: todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio
e o belo viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu nos movimentos incessantes da vida. Este primeiro parágrafo é importante, a colocação de Emmanuel, justamente porque ele tem como objetivo esclarecer àqueles que ainda trazem o entendimento equivocado de que o mal é uma construção divina. Todos nós já devemos ter consciência de que o mal nada mais é do que a ausência do bem e que tanto o bem quanto o mal são estágios interiores. E é exatamente isto que ele vem apresentar para nós. E como trata-se de estados interiores, nós precisamos de um roteiro bastante assertivo para que possamos, então, ressignificar esses estados internos. E aí ele vai nos orientar qual é este roteiro. E diz: o Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. E aí ele vai dizer para nós que este é um trabalho que requer muita determinação. Por quê? Não são palavras bonitas, não é conhecermos a letra que vai fazer com que isto se transforme dentro de nós. Tudo aquilo que nós acessamos, seja através das leituras, seja através de palavras que nós repetimos muitas vezes a nós, se elas não estiverem em sintonia com os estados internos nossos, elas perdem o valor, elas não têm a força de fazer a mudança que precisa ser feita em nós. Tudo tem que estar em perfeita sintonia. E aí ele vai dizer: renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. Importante colocação de Emmanuel, que para que nós consigamos fazer este trabalho de renovação, exige de nós uma dominação de si mesmo. E é este trabalho de dominação sobre nós mesmos que a doutrina vem nos incitando a prestarmos atenção ao autoconhecimento, à reforma íntima, entendendo os nossos sentimentos, nossos pensamentos, as atitudes que vêm, que saem de nós em determinadas situações que às vezes nós nem percebíamos que tínhamos, né? Então, este olhar mais profundo para nós mesmos é importante para que possamos ressignificar nas bases seguras que o Evangelho nos apresenta. E ele vai continuar dizendo: é por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras, encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente quais fantasmas ocultos. Tudo aquilo que não foi iluminado verdadeiramente com o roteiro seguro que está lá dentro do Evangelho, continua presente dentro de nós. Prestemos atenção
naquilo que vem se repetindo constantemente em nossas vidas, para que nós possamos perguntar a nós mesmos o que eu ainda não entendi, o que eu preciso compreender melhor, o que eu preciso mudar em mim para que isto não venha mais se repetir. E por isso nós temos a oração, pedindo sim entendimento, sabedoria para estes estados repetitivos interiores que muitas vezes nós deixamos passar, né, não dando o cuidado necessário. E Emmanuel, então, fortalece a necessidade de nós olharmos com olhos misericordiosos, mas com a força daquele que realmente está comprometido com a sua obra. E continua dizendo: pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Portanto, ninguém poderá fazer esse trabalho por nós, a não ser nós mesmos. E encerra dizendo: o conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação. Portanto, cabe a nós vermos o quanto nós estamos atentos, né? Porque o pensamento realmente ele é um grande sinalizador para nós. Quando percebermos algum pensamento que não traz para nós nenhum benefício, nós não temos que buscar algo externo, nós temos que buscar algo interno. O que é que aconteceu externamente, que está mexendo intimamente em pontos extremamente vulneráveis que precisam ser ressignificados. Por isso, eles estão se repetindo na minha mente, na minha vida, e este é um fator importante para nós que já somos um pouquinho mais conhecedores dos ensinamentos de Jesus com a proposta da doutrina espírita. Nós podemos ampliar este estudo, né, sobre o pensamento na obra Pensamento e Vida, por Emmanuel mesmo trazendo para nós colocações importantes no item 8, associação. E ele diz assim: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios da afinidade. Veja, ele já coloca um ponto bastante importante. A afinidade. Nós temos que prestar atenção com o que nós nos afinizamos. Tudo é questão de afinidade, de vibração. Isto já é uma grande referência para nós avaliarmos como estamos cuidando do nosso campo íntimo. E ele vai dizer: a associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Né? Ele continua trazendo para nós, dentro dessa lição, mais alguns pontos importantes. Ele diz assim: assim também, na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Olha como é importante isso, porque é uma referência para nós, tá? Porque se nós não prestarmos atenção nesses fatos, nós deixamos passar situações
que nós já temos condições de ter este olhar de misericórdia, este olhar realmente daquele que está realmente comprometido na sua autorreforma, né? Não mais trazendo desculpismos, mas de uma forma verdadeira, pensando o campo íntimo para entender quais são as minhas fragilidades, como elas se manifestam no meu dia a dia, para que eu possa realmente ressignificar com os ensinamentos que Jesus nos apresenta. E ele vai dizer: assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Olha que importante. Então nós temos que prestar muita atenção naquilo que nós permitimos que esteja presente na nossa mente, porque nós vamos atraindo mentes que estão na mesma frequência para junto de nós. Isto fortalece principalmente os pensamentos negativos, né? Fortalecendo então a dificuldade de nós entendermos estes pensamentos negativos e sairmos desta frequência, porque pensamentos positivos é maravilhoso, tá? Eles se renovam a todo instante. Quando nós estamos pensando positivamente, outras mentes também estão alinhadas a isso e recebemos emanações destas mentes, fortalecendo o quê? O bem, as coisas boas, o lado positivo, a fé, a confiança, a esperança, diferente das emanações negativas, que tendem a minimizar cada vez mais a nossa fé, a nossa confiança e a certeza de que nós estamos sempre amparados pelo plano maior, né? Então, nós muitas vezes expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. É o que ele diz aqui nesta obra. Ele fala: o desejo que é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Veja, o desejo é a alavanca. Nós não podemos esquecer que nada resiste à força do meu querer. E ele mais adiante ele diz: toda a brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior, porque nós estamos, imbuídos neste meio. Nós temos que estar sempre atentos. Ele diz assim no finalzinho: estejamos assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Então, uma lição bastante importante para nós, para a nossa reflexão, para buscarmos mais conteúdos, mas principalmente para nós prestarmos atenção em nós. Nós ainda temos dificuldade de estarmos atentos a nós mesmos. Este é o convite que Emmanuel traz na lição Pensamentos. Ele deixa bem claro o quanto é importante nós termos dominação de si mesmo. Então agora, meus queridos, nós vamos agradecer a todo esse amparo espiritual neste momento que nós nos reunimos com a presença do Mestre, pois ele mesmo disse que onde estivessem reunidos em seu nome, ele estaria presente. Esta presença que nos acalenta, que nos fortalece e que nos ilumina. E juntos nós vamos entregando tudo aquilo de melhor que trazemos em nós, unindo os nossos corações com todos os corações que vibram na frequência do amor, da paz, da harmonia, para que a renovação interior seja a meta
de todos nós, que os corações se iluminem nas bases dos ensinamentos de Jesus, que toda a ética e moral estejam toda ela estruturada à norma do Criador. Esta deve ser a norma a conduzir os nossos passos, que nós possamos ser instrumentos a serviço do bem onde quer que nos encontremos. E neste momento, onde nós estamos reunidos em nome de Jesus, nós rogamos a espiritualidade maior que receba as nossas vibrações, vibrando pelo bem universal, pela paz entre todos os povos e todas as nações, pela vivência e implantação do Evangelho de Jesus no coração de todos os homens, que leve alento a todos os lares, a todas as mentes em desalinhos, a todos os enfermos do corpo e da alma, iluminando os nossos sentimentos, para que nós possamos assim iluminar os nossos pensamentos e estarmos comprometidos realmente em sermos cada dia um pouco melhor através do conhecimento, do estudo verdadeiro daquele que deseja realmente ser um soldado de Cristo, onde quer que nos encontremos, diante de qualquer situação, e que possamos emanar esta força, essa determinação aos corações fragilizados, que apesar de terem fé em Deus, ainda se deixam ser envolvidos pelo movimento externo que tendem a querer realmente minar de nós esta força, deste ser maior que conduz os nossos dias, que possamos ser agentes de disseminar a força, o amor, a coragem, a confiança, e que a oração é o maior de todos os remédios que nós necessitamos para enfrentar toda e qualquer situação da nossa vida. Que estejamos assim totalmente unidos neste bem maior. Graças a Deus. Agradecemos a Beth pelos ensinamentos trazidos nesta tarde e agradecemos também a participação e colaboração de todos e rogamos ao Mestre Jesus que tenhamos uma semana de muita paz e de muita tranquilidade, para que possamos estar juntos no nosso próximo encontro. Graças a Deus.